Amigos, dizem que se sugestão fosse boa, a gente vendia, não dava. Mas uma sugestão para o meu amigo João Patrício Herman. Não se desgasta, à toa. Ontem eu ouvi uma entrevista do João Patrício e fiquei estarrecido. E até o repórter podia ter perguntado mais. O Inter comemorou, ou comemora, 2 vice-campeonatos. O campeonato gaúcho desse ano e o campeonato brasileiro do ano passado. Uma que o campeonato brasileiro do ano passado é mais do Marcelo Medeiros do que do atual presidente. Aliás, o atual presidente era vice de futebol. E quem fez milagres naquele ano passado foi o Abel Carlos da Silva Braga, que foi considerado insuficiente. E por isso não ficou no Internacional. Então, se comemora vice-campeonato gaúcho, tem que valorizar o campeonato gaúcho como vice, é pagar vale. Mas uma pagação de vale violenta. Isso é para dizer que a outra administração não conseguiu nem o vice-campeonato. E olha que o João Patrício é comedido. E em termos de campeonato brasileiro, se tem que comemorar o vice-campeonato, tinha que ter ficado com o Abel. Se vice é importante, né? O esquema não era tão antiquado. E agora, se o Inter contratar um técnico antiquado? Esse Marco Silva não vai vir. Se vier é porque fez voto de pobreza e nem tem currículo. 90% das pessoas que falam não conhecem. É porque treinou na Champions. Ah, convenhamos, é muita pobreza de espírito, né? O futebol ainda é um campo, é uma bola, é um bom cruzamento, um bom passe, o drible, o chute, as triangulações, como era na época vitoriosa do Internacional. O Inter foi moderno ou foi antiquado quando ganhou do Barcelona? Esses que comemoraram o título da época, agora acham que aquilo lá foi pouco? Que bom mesmo é ser vice-campeão brasileiro? E foi vice porque começaram a dizer que o Abel não ia ficar antes de terminar o campeonato. Senão poderia ter sido campeão. Tivesse dado moral para o grupo, um bom discurso. Não, mas o negócio já era preparar o terreno para o futuro. A gente vive o presente e depois vive o futuro. Aliás, o Grêmio no presente também vai muito mal. Eu disse, eu não vi nenhuma partida boa do Grêmio ainda, à exceção do jogo contra o Lanús, né? Que foi lá, digamos, entre altos e baixos. Qual foi a outra? Lá aí que dá? Os clássicos grenais? O Grêmio perdeu de golear o Internacional no segundo, depois que o Inter empatou, abriu e quase tomou 3 ou 4 aí, né? O jogo contra o Santa Cruz, da 3ª divisão do Rio Grande do Sul. Qual foi o grande jogo que o Grêmio fez? E que rejuvenilização é essa? Que diminuição de média de idade é essa? Se ontem, no jogo contra o Atlético Paranaense, a média era mais de 30 anos. E que receio de mudar o time no intervalo, se pode fazer 5 substituições? Eu comentei o jogo e tenho já toda vez que comento eu faço isso. Tenho a prática de fazer isso. Eu disse, a média de idade do Atlético Paranaense 25, isso que tem jogadores experientes como Santos, Nicão, Thiago Heleno, né? E o Grêmio 29, depois passou de 30 com as mudanças. E o Atlético diminuindo a média. Então tem que ter cuidado, né? Tá treinando um time grande, tá treinando o Grêmio, já se deu mal no Corinthians. Eu não lembro de uma grande partida ainda sob o comando do Thiago Nunes. Ainda não me impressionei, ainda não me emocionei, como aqueles que se emocionaram, se impressionaram, porque ele chega cedo para trabalhar. Eu acordo às 5 da manhã. Tá, e aí? Eu tenho que ir lá e cumprir um bom papel, né? E o Marco Silva, esse aí, que se especulou pudesse vir para o Internacional, só se fez voto de pobreza, porque ele pediu mais de 1.200.000 para o Flamengo há bem pouco tempo. Ele prefere receber dinheiro em casa do Everton. E agora já está, parece que, arrumando uma outra feição, porque por enquanto ainda está mamando naquela teta do Everton. Lá na Europa, essa é a regra. Enquanto não arrumar um outro emprego, segue recebendo do antigo empregador. E ele está ali, na sombra da figueira. Pediu mais 800 para o restante da comissão técnica. Aliás, todo mundo comentou isso, ninguém me deu o crédito, né? Esse nosso meio é sensacional, né? Mas eu queria falar exatamente disso. Estilo de jogo.
transição rápida. O Inter teve no primeiro tempo contra o Vitória, mas era um time incompleto, não marcava, tomava gol de contra-ataque, parecia um time colegial, de gol a gol, né? Gol a gol. Esse era o Inter tocou 6-1 no Aimoré, poderia ter sido 6-4 aquele jogo, por exemplo, né? Porque o Aimoré ficou 3 vezes na cara do Lomba. E isso foi em quase todos os jogos. Era emoção profunda. E eu disse isso desde sempre. Mas parece que a gente nunca sabe de futebol. Os gênios, os sábios, são os catedráticos. São os do videogame, dos livros, que também eu leio bastante. E vejo bastante. E ouço bastante. Mas eu absorvo o que tenho que absorver. Não mudou ainda. Não mudaram os fundamentos ainda do futebol. E esse Marco Silva, se vier para o Internacional, é porque fez voto de pobreza. Me parece não ser o caso. Se é Lisca, se é Diego Aguirre, sendo um bom técnico, o Inter tem um belíssimo elenco. Eu já falava da época que o Cudê queimava o Inter publicamente, falando em grupo curto. Não era curto coisa nenhuma, foi vice-campeão. Mas se tem que comemorar o vice-campeonato do ano passado, por que liberaram o técnico? Se tem que comemorar o vice-campeonato gaúcho desse ano, por que demitiram o técnico? Que até classificou na Libertadores da América, porque perdeu por Vitória com aqueles gols espíritas, jogando um bom primeiro tempo e um mau primeiro tempo. Sei lá. Ontem conversei com o Jorge Américo, ele defende o Pinatares, o Fernando Pinatares, com unhas e dentes. E cita o Carlinhos Neves, que citou o Pinatares como um dos melhores preparadores físicos com quem ele trabalhou lá no Atlético Mineiro. Lauvir Vargas, hein? Problema com multa de trânsito? Fala com o Pelé das multas de trânsito. Luigi, da Luage Imóveis. O Centercan está acontecendo lá na Restinga. Reserve o seu estabelecimento, lá o seu espaço, né? E Franco Pinturas, meu amigo Gessé, dando show de pinturas. Aquele abraço.